Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio para você. Uma produção da FECOAGRO Santa Catarina, Federação das Cooperativas Agropecuárias. Veja os destaques do programa de hoje. O programa de TV Tribuna Rural é o mais novo parceiro do Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Pesquisador alerta para o momento certo de fazer a irrigação nas hortaliças e economizar água. Melhoramento genético e qualidade do arroz são destaques em Congresso Brasileiro. A Associação Catarinense de Avicultura realiza simpósio para discutir o futuro do setor. O setor de avicultura é um patrimônio nacional, tem um valor imenso, tanto pela sua contribuição social, por toda a renda que ele distribui, por todo o valor que ele gera em empregos. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Para chegar até aqui, o Tribuna Rural passou 10 anos como jornal impresso, acompanhando a atividade agropecuária no Distrito Federal e no entorno. E para celebrar esta parceria, o programa Tribuna Rural agora chega na sua TV. Vamos acompanhar como foi o lançamento oficial. No mercado há mais de 10 anos, na versão impressa, o jornal Tribuna Rural se expandiu e agora está também na televisão. O programa surge com a proposta de difundir informações sobre o setor que mais cresce no Brasil para a população do Distrito Federal e entorno. Para celebrar esse marco, foi realizado o evento de lançamento do programa. O Grupo Bandeirantes tem no seu DNA o jornalismo. O jornalismo passa, obviamente, pela cobertura dos principais setores, segmentos da economia, e o agronegócio sempre está muito presente na nossa pauta. Seja pauta espontânea, seja pela nossa rede nacional, com programas dedicados a isso, em parceria, em coprodução, e programas próprios, nos nossos veículos locais, TV, rádio, até jornal tem. Enfim, é importantíssimo, isso complementa, isso reforça o nosso posicionamento. A chegada à televisão é necessária para apresentar à população brasiliense a realidade do agronegócio do Planalto Central. Quando o Jornal Tribuna Rural foi criado há 10 anos atrás, é porque nós sentimos falta na mídia de um espaço para tratar dos assuntos inerentes ao setor agropecuário aqui do Distrito Federal. E agora, com a ida do Tribuna Rural para a televisão, o nosso propósito é ampliar ainda mais a visibilidade do setor agropecuário no Distrito Federal e nas cidades do entorno. O Tribuna Rural traz como slogan o elo entre o campo e a cidade, reforçando o seu propósito de difundir no meio urbano a produção agrícola do Distrito Federal. Cada dia que passa, o Brasil se torna mais urbano. Então, é uma minoria que está cuidando dessa agricultura tão pujante, tão importante no mundo todo. Então a gente precisa de comunicar para que as pessoas que não estejam ligadas, as pessoas das cidades, saibam da importância da agricultura. Hoje a grande dificuldade, principalmente daqueles que estão na cidade, é ter essa informação. Um programa como o Tribuna Rural, ele vem trazer esses dados para a população urbana e para os produtores rurais, seja na parte de tecnologia, seja na parte de políticas públicas, dos acontecimentos que estão ocorrendo. E isso vai fortalecer esse segmento, né? A tendência é só fortalecer, crescer e cada vez mais destacar a importância do agro no cenário nacional e internacional. Com a disseminação da atividade agrícola do Distrito Federal, a população urbana terá mais informações sobre a riqueza da produção na região. Qualquer mídia que o setor agropecuário tenha só vem a realçar o valor do nosso produtor rural no Brasil e principalmente aqui em Brasília, né? Então o valor disso é enorme, porque a gente começa a ter visibilidade e as pessoas da cidade que às vezes não sabem como é que é produzido um tomate, um pepino, começam a ver como é que é a vida no campo, como que as pessoas do campo vivem, né? E essa visibilidade acaba trazendo negócio, acaba trazendo mais
força para a área, né? Hoje, o Distrito Federal ocupa a 8ª posição na escala do Produto Interno Bruto Agrícola do país. De acordo com um estudo realizado pela Secretaria de Agricultura, o setor emprega cerca de 30 mil pessoas na região e apresenta o valor bruto de produção anual em torno de 2,5 bilhões de reais. E agora, no quadro Repórter em Campo, do programa Dia de Campo na TV, acompanhe uma entrevista sobre irrigação de hortaliças e crise hídrica, em que o pesquisador chama a atenção para o momento certo de fazer a irrigação nas plantas. Vamos acompanhar a repórter Raquel Lemos. A escassez de água verificada no Brasil e no mundo nos últimos anos tem sido alvo de preocupação de especialistas. Entre as atividades que consomem a água, a agricultura irrigada está sendo considerada a grande vilã. O Marcos, da Embrapa Hortaliças, vai explicar para a gente isso. Marcos, conta para a gente, é verdade a agricultura irrigada, especialmente hortaliças, é a grande vilã da falta d'água no mundo e no Brasil? Não, isso é um equívoco. As pessoas acham que por usar a água, tem uma informação que 70% da água usada no mundo é para agricultura irrigada. E isso significa que essa água é perdida. Não, a água não é perdida. Se aplica água ao solo para fornecer a água à cultura, a água evapora, volta para o ciclo hidrológico, chove de novo e volta. Então essa água, às vezes, a maioria das vezes aplicada, ela volta em melhor qualidade química e também fica em melhor qualidade física no solo do que quando ela é captada nos mananciais. E Marcos, e a gente estava conversando também a questão do manejo na horta. Isso também diminui o desperdício da água, né? Sim, normalmente o produtor ele usa mais água do que o necessário. Principalmente os pequenos produtores que não têm uma assistência técnica voltada ao manejo da irrigação. Então você pode economizar aí, às vezes, tem produtores que economizam 100% do volume de água aplicado quando você usa algum método de manejo. A Embrapa vem trabalhando com vários métodos e, inclusive, há uns 5 anos lançou um método Irrigás, que é um método muito usado por pequenos produtores e com bastante eficiência. Inclusive é esse aqui, né, que você trouxe para mostrar para a gente? Sim, esse aqui é só um protótipozinho de como instalar ou como usar, né? O Irrigás, são vários tipos, nós temos praticamente 3 tipos que é usado na irrigação de hortaliças e varia a questão da porosidade dessa cápsula. É uma cerâmica? É uma cerâmica. A gente instala a cerâmica na profundidade do sistema radicular da cultura, normalmente no meio aqui se a cultura tiver, por exemplo, com 10 centímetros de profundidade, você instala 5. Se tiver com 20, você instala 10. E deixa lá, né, por um período do ciclo da cultura. Irriga, quando precisar irrigar, você usa esse sensor, você coloca dentro de uma água, se a água, recipiente com água, se subir, essa bolinha, a água entrar aqui nesse êmbolo, está na hora de irrigar, o produtor irriga. Se não subir, não precisa irrigar. Isso aqui dá ao produtor a certeza que ele está irrigando adequadamente a cultura dele. Certo. E essa tecnologia ela já foi entregue aos agricultores, já está funcionando sem problema, está atestada? Sim, já está disponível aos produtores. Inclusive tem os manuais da Embrapa publicados nos sites de como usar, como instalar, quais culturas que deve usar ou não, né? No caso das hortaliças, quase todas, a gente usa em todas praticamente, e está disponível no mercado. Certo. Aí você um pouquinho antes falou da questão da assistência técnica ao agricultor, que muitas vezes o desperdício da água é por falta de informação, de um acompanhamento de um técnico. Como é que a Embrapa desenvolve esse trabalho junto com esses agricultores? Bom, a Embrapa ela dá treinamento aos técnicos, a maioria dos técnicos das EMATES. Todo ano a gente tem cursos disponíveis aos técnicos e a produtores também, de como utilizar os melhores métodos. A gente tem outras metodologias de manejo de irrigação e a gente passa o conhecimento aos técnicos para repassar ao produtor rural. Além dessas tecnologias já desenvolvidas pela Embrapa ao longo dos anos, vocês também estão trabalhando no desenvolvimento de novas variedades resistentes à seca, né? Fala para a gente um pouquinho. Bom, essa pesquisa eu só faço parte da equipe que está testando alguns genótipos, né? Vem testando alguns genótipos para estresse hídrico. Eu faço parte da equipe, por exemplo, que estão testando os genótipos para alface.
alface que tolera mais estresse hídrico do que o alface hoje cultivado, né? E aí está andando. Aí isso é uma pesquisa de médio a longo prazo, né? Uma pesquisa imediata, né? E como é que está o andamento dessas pesquisas? Vocês já têm alguma semente ou ainda estão na fase da identificação de cultivares, espécies? Está na fase de identificação, mesmo porque você não pode lançar uma cultura sem fazer essa parte de seleção e analisar a produção, a produtividade e tal. Não pode também lançar uma cultura que a produtividade seja muito baixa, senão o produtor não adota. Veja os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Melhoramento genético e qualidade do arroz são destaques em Congresso Brasileiro. A Associação Catarinense de Avicultura realiza simpósio para discutir futuro do setor. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Agricultura de precisão, melhoramento genético, produtividade, qualidade do arroz. Estes foram alguns temas do Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado. Foi a 11ª edição do evento, que é considerado um dos mais influentes do Brasil na cadeia produtiva. A organização foi da EPAGRE e da Sociedade Sul-Brasileira de Arroz Irrigado. Vamos saber mais na reportagem do programa SC Agricultura. Balneário Camboriú sediou a 11ª edição do Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado. O evento reuniu mais de 500 participantes entre pesquisadores, extensionistas, estudantes, professores, agricultores, representantes da indústria e fornecedores de insumos.
Este 11º Congresso é uma realização da equipe de pesquisa do Programa Arroz da Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí, em parceria com a Sociedade Sul-Brasileira de Arroz Irrigado. É um dos eventos de maior influência na cadeia produtiva. Isso porque as discussões que saem daqui interferem diretamente no manejo das lavouras dos rizicultores do Brasil inteiro. Esse é um evento que é caracterizado por ser um fórum, porque a gente consegue congregar todos os elos da cadeia produtiva do arroz irrigado. Então nós temos aqui toda a parte técnica, nós temos a parte de extensão rural, nós temos pesquisadores, professores, alunos, produtores. Então cada um trazendo as suas dificuldades, trazendo as suas, em busca de solução para os seus problemas. Então eu costumo pensar que é o fórum ideal para a gente discutir não só os problemas atuais, como também visualizar o futuro, né? Discutir temas que vão ser importantes no futuro. O Congresso trouxe como principais temáticas a inovação e o desenvolvimento para fomentar ainda mais a cadeia produtiva, uma das mais importantes do Brasil. Destaque para a agricultura de precisão, que discutiu a mecanização para aumentar a eficiência e reduzir custos. A ideia de trazer esse tema para o Congresso é justamente mostrar para a comunidade científica e também para o público em geral que a tecnologia, o impulso tecnológico na agricultura hoje ele é fundamental para atacar que são os dois principais problemas que nós temos hoje, que é custo de produção, né, e ataca em vias do aumento da eficiência do processo, e a questão ambiental também, que é reduzir excessos, reduzir problemas ambientais causados pelo excesso, e a agricultura de precisão vem justamente nesse sentido. Então a ideia é discutir isso com a comunidade científica para que a gente consiga avançar um pouco mais nisso em relação à cultura do arroz. E a questão da inovação está muito voltada, né, a cultura do arroz se baseia, por exemplo, na soja, onde eles têm lá softwares para monitoramento, né, a questão de sensoriamento remoto, aplicação com drones, esse tipo de coisa, né? E o arroz está vindo a reboque disso e tentando se moldar a essa tendência do mercado. Por isso a escolha do tema. A incidência de plantas daninhas e o melhoramento genético preventivo também foram debatidos. Precaução que busca aumentar a resistência das lavouras frente aos desafios futuros, como as mudanças climáticas, por exemplo. Temos buscado materiais adaptados a mudanças bruscas de temperatura, desde temperaturas altas a temperaturas baixas. Então, esses materiais são desenvolvidos pensando nessas variações climáticas e são materiais apropriados para o estado de Santa Catarina. A gente está investindo em termos de melhoramento, em desenvolver cultivares que sejam mais resistentes a fatores bióticos e abióticos, como por exemplo doenças, no caso de bióticos, como no caso da seca, né? Isso faz com que, uma vez que você tenha um cultivar naturalmente resistente, você vai economizar o uso de um defensivo, de um agrotóxico. Então com isso você consegue produzir de uma forma mais limpa. E a EPAGRE ela vem trabalhando, incentivando esse uso, né? Criando-se uma cultura de tecnologia dentro da empresa para, ao longo dos anos, né? Que isso esteja no DNA, digamos, dos nossos pesquisadores, para que ao longo dos anos a gente venha desenvolvendo cada vez mais tecnologias de ponta e que possam colaborar com o agricultor, né? Claro, no aumento de produtividade, no aumento da sua rentabilidade, né? Mas que também dê uma certa comodidade, um certo, diminuir o esforço do produtor, né? Durante seu trabalho. Homenagens também marcaram a abertura do evento. Placas comemorativas foram entregues a entidades e a profissionais que se tornaram referência nos estudos envolvendo a cultura do arroz. E um evento como esse, além de coroar esse trabalho desenvolvido pela EPAGRE, ele traz respostas às dúvidas e soluções ao setor, à cadeia produtiva. São mais de 300 trabalhos aqui apresentados nesses dias de congresso e que vão responder a muitas daquelas soluções, a muitos daqueles problemas enfrentados. E a gente pode afirmar que depois de um congresso como esse, a cadeia produtiva do arroz tem outro impulso no estado, tanto por parte dos agricultores, dos pesquisadores, dos extensionistas que vêm buscar aqui conhecimento para fazer a difusão desse conhecimento até o nosso público. Isso fazer com que a produção de Santa Catarina, né, que já é então uma das melhores do país,
com tantas cultivares já pela própria Ipagre, né? Traga mais novidade, traga mais alternativa para o próprio produtor e para o próprio consumidor. O quadro Relembrando desta semana vai falar do Simpósio da ACAV, Associação Catarinense de Avicultura, realizado em outubro do ano passado. Naquele evento, especialistas do Brasil e do mundo discutiram os impactos da cadeia avícola e o futuro do setor. Revejam como foi na reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. A avicultura catarinense é tida, mundo afora, como a mais avançada do planeta. E sabe por quê? Porque respeita o bem-estar animal, tem produtores exemplares, monitora a biossegurança, possui um corpo técnico magnífico e plantas industriais modernas. E os números gerados são impressionantes. Só em 2017, o Estado abateu 884 milhões de cabeças. Isso gerou uma produção de 2 milhões e 100 mil toneladas. E sabe quanto foi o faturamento? 6 bilhões e 200 milhões de reais. Se considerarmos o mercado como um todo, nos últimos 40 anos, ele movimentou 60 bilhões de toneladas e faturou 94 bilhões de dólares. É por isso que somos um oásis na produção de proteína animal. A cadeia avícola catarinense tem um enorme significado para o agronegócio do estado. É um setor que emprega diretamente 150 mil pessoas nas plantas frigoríficas e exporta para mais de 160 países. E para manter esse processo em constante evolução, é preciso aperfeiçoamento. Por isso, de 2 em 2 anos, especialistas do mundo todo ancoram em Santa Catarina para debater essa cadeia tão importante. Um evento que se consolida dentro do cenário nacional de avicultura. A gente conseguiu aí colocar, mesmo num momento tão difícil do setor, né, com tanta dificuldade, com tantos desafios, a gente conseguiu colocar mais de 550 profissionais aqui conosco, discutindo e debatendo o futuro da nossa avicultura. E eu acho que esse é o grande legado do evento, mostrar que mesmo num momento tão difícil, o setor continua muito forte. O setor de avicultura é um patrimônio nacional, tem um valor imenso, tanto pela sua contribuição social, por toda a renda que ele distribui, por todo o valor que ele gera em empregos, por todo o impacto social que ele gera nos municípios, conseguindo fazer com que o IDH desses municípios sejam mais elevados do que de municípios onde não está a avicultura. Tudo isso se concentra aqui nas nossas discussões, dizendo o seguinte: se fomos competentes até hoje para conseguir conquistar 150 países como clientes, o que precisamos fazer para continuar nessa vanguarda? Este ano foram 500 inscritos, número considerado espetacular pelos organizadores. Aqui entraram no radar assuntos como produção de matrizes, alternativas de desinfecção, automação, nutrição em ovo e também sobre gestão de inovação. Um tema, aliás, absolutamente relevante. Assim como tudo, assim como exercício físico, assim como qualquer coisa, é melhor que se faça um pouquinho cada dia do que deixar para fazer uma grande recuperação depois. Então é se inteirar um pouco mais, buscar de sites que falam um pouco mais de tecnologia, de inovação. E eu sempre falo, inovação não é sinônimo de tecnologia. Então pensar um pouquinho diferente como é que a sua profissão poderia ser o seu negócio. Com mais disciplina é melhor para não tomar esses sustos. Outro assunto relevante e de interesse comum foram os cuidados com as medicações. Os especialistas alertam que é necessário observar os controles para que se evitem problemas futuros no desenvolvimento das aves. Eu tive recentemente 2 eventos, um na Europa, percorri a Itália, Portugal e mesmo os Estados Unidos também. A gente vê hoje lá nas vitrines, né, nos restaurantes, em açougues e mercados, os próprios selos AGP Free, livres de antibiótico, carne mais relacionando a sustentabilidade, a carne mais segura. Então já é uma demanda do consumidor. No Brasil ainda a gente não vê tão presente essa demanda do consumidor, mas eu acredito fortemente que isso vai avançar em função desses posicionamentos legislativos do nosso Ministério, né, de estar pensando na saúde única e nesse controle e nesse forma mais racional de usar os antibióticos. Então eu acho que o mercado consumidor ele se posicionou internacionalmente, o Brasil vem se posicionando. E nós, como formadores de opinião,
que trabalhamos na área, temos que estar antenados e ter o cuidado de estar entendendo e transitar. Eu até falei isso na minha palestra, eu acho que a transição suave e o bom entendimento é que vai nos manter como potência produtora e realmente manter o negócio rentável, né? E a nutrição, que ajuda no desenvolvimento e na padronização dos plantéis, também foi abordada aqui. Tudo tem mudado, né? E a nutrição não seria diferente. Né? Então nós temos produtos que auxiliam o desempenho das aves, e aqui é muito importante lembrar que não estamos falando naquilo que as pessoas pensam, que as aves crescem por hormônios. Não tem nada disso. Né? Elas têm o seu desempenho porque têm uma genética adaptada a esse rápido desempenho. Elas têm uma nutrição que se desenvolve a cada ano e consegue, então, favorecer esse desempenho da ave. E esta ave tem condições de crescimento lá nos aviários. Então, essa tríade, esse tripé somado, faz com que eu tenha uma ave cada vez mais adaptada, cada vez mais apta a esse desenvolvimento. E onde fica a estrutura para a produção de aves com menos custos e mais eficiência? Esse tema, considerado relevante, também esteve no debate. Nós temos que ouvir a voz do avicultor. Ele sabe o que é bom para eles, ele sabe onde está a dificuldade deles. Quando eu me tornei empresário do setor, a gente foi buscar realmente desenvolver aquilo que ele pedia. A carne de frango é o segundo produto das exportações catarinenses. Por isso, tem sido motivo de cuidados extremos. Afinal, é um segmento atrativo que gera confiança e bem-estar social. É a menina dos olhos de muitos produtores rurais. Santa Catarina é referência mundial na produção de aves e um dos maiores exportadores de frango do Brasil. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a gente, porque juntos, você sabe, somos mais fortes. Até amanhã!